deserto. Capítulo 3 de Êxodo. Capítulo 3 de Êxodo. Apacentava Moisés, verso 1, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Verso 2, apareceu o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: o que Deus disse? Moisés, Moisés. E aí Moisés então responde. Qual foi a resposta de Moisés? Uma pergunta: Moisés sabia identificar a sarça? Sabia identificar a sarça? Sabia o que estava acontecendo ali naquele lugar? Que o fogo consumia a sarça, é isso? O fogo não consumia, mas o fogo se manifestava ali. E aí então, absorto naquilo que acontecia, Moisés escuta uma voz e chama o seu nome. E imediatamente ele responde. Isso que está sendo descrito aqui na Bíblia é alguma coisa que a gente consegue entender e perceber. Alguém se manifestou ali. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor, isso é uma maneira do Velho Testamento descrever as aparições divinas de Cristo Jesus. Isso aqui é uma cristofania ou uma teofania, assim a teologia descreve. Mas é uma revelação de Jesus ao homem buscando atender uma necessidade. Que necessidade é essa? Deus, nesse momento de comunicação que Ele estabelece com a terra através de Moisés, Deus manifesta a sua intenção. Qual era a intenção de Deus? Eu ouvi o clamor do meu povo e eu não aguento mais essa situação. Então eu me apresento para ser o libertador desse povo. E há quanto tempo eles estavam no Egito? Há 400 anos, há 450 anos. Eles estavam ali como escravos. As circunstâncias não eram boas. Eles tinham que trabalhar a troco de um prato de comida. Eles eram oprimidos. À base do chicote, eles tinham que trabalhar, eles tinham que sobreviver, eles tinham que viver. Deus se manifesta como um libertador. Eu queria que você construísse na sua mente o paralelo daquilo que a gente entende que vai culminar nas comemorações do próximo final de semana. Na sexta-feira, Jesus se apresenta à cruz, ele morre na cruz, o sábado ele descansa na sepultura e no domingo, o que acontece? Jesus ressuscita. E aí nós vamos comemorar então a Páscoa. Por ocasião da Páscoa, é que o sacrifício de Jesus acontece dessa forma plena. Então, nós estamos inseridos no contexto. O paralelo que eu preciso aqui construir com vocês, ele é extremamente significativo, porque olha o que acontece a partir desse encontro. Um encontro assim, de plena lucidez. Alguém fala, outro alguém responde, eles estão entendendo perfeitamente o que está acontecendo e o contexto é: eu me apresento para libertar. Todas as vezes que Deus se apresenta a nós, Ele se apresenta para fazer o quê? Para nos libertar. De diferentes circunstâncias que eu e você estejamos vivendo, mas a maior de todas são as circunstâncias espirituais.
Porque ele não quer apenas um paliativo dessa relação. Ele não quer apenas amenizar um sofrimento. Ele não quer apenas trazer um conforto momentâneo e passageiro, mas Ele quer plenamente satisfazer as minhas necessidades. Ele quer plenamente satisfazer as suas necessidades. Ele quer plenamente satisfazer as nossas necessidades. Por isso Ele se apresenta como o libertador. Moisés e Jesus, eles começam agora um diálogo. E esse diálogo, gente, ele não é só um diálogo natural. Ele é um diálogo que sobrenatural. Porque as intenções de Deus são intenções sobrenaturais. É resolver o que humanamente, naturalmente, a gente não consegue resolver. É uma ação sobrenatural de Deus na nossa vida. Deus, então, fala das suas intenções. E aí Moisés está estabelecendo um diálogo com Deus. As coisas são claras. Mas chega um momento que Moisés diz assim para Deus, e eu quero que você acompanhe, por favor, aí. Verso 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Eu queria traduzir isso aqui numa situação assim mais peculiar a nós, mais simples para a gente entender. Imagine só, eu estou batendo um papo com uma pessoa. Essa pessoa me conhece pelo meu nome. Ela me chama pelo meu nome. Reinaldo. Eu falei assim, opa, eis-me aqui. É alguma coisa sobrenatural, porque a sarça está pegando fogo, mas não consome a sarça. Eu estou entendendo que tem alguma coisa diferente. Isso não é natural, isso é sobrenatural. E eu começo a dialogar, eu descubro as intenções desse alguém. Deus está vindo falando comigo. E de repente, no auge dessa conversa, onde as intenções estão claras, de repente eu paro, peraí, pessoal, um pouquinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Como que é mesmo o teu nome? Essa preocupação de Moisés revela não apenas o que acontecia lá no coração do povo, mas o que acontecia também no coração de quem? Dele. Na verdade, a palavra aqui, eu não sei se cabe bem, mas para que a linguagem seja bem oportuna e coloquial, Moisés está querendo deschavar, ele está querendo dissimular uma situação, na verdade, é ele que não conhece essa pessoa com quem ele está dialogando, que é sobrenatural. Como que eu vou te apresentar lá? Como que vai acontecer? E aí Deus, em letras maiúsculas, na sequência ele diz assim, olha Moisés, é o seguinte, o eu sou está aqui. O eu sou. Mas como que é mesmo isso? O Deus de Abraão. Caramba, o Deus de Jacó. Caramba, muita coisa. É Deus que está falando comigo, eu sou o eterno. Moisés está recebendo a visita do próprio Deus. E a visita de Deus, a intenção é essa, causar, despertar em nós o interesse, porque ele vem para libertar a gente. Moisés, ele está preocupado com isso. E nesse diálogo que é estabelecido aí, vai lá e conta para o povo. Mas faz o seguinte, reúne os anciãos. Hoje de manhã a gente teve uma reunião com os anciãos. E aí Deus tem essa preocupação de compartilhar com ele, vai lá, vocês têm que ir juntos. Vocês vão em meu nome. A gente tem que estar junto nessa. A gente tem que fazer junto isso. Nós vamos juntos, nós vamos contar, vocês vão contar isso lá para o povo. E aí Moisés, gente, isso é uma coisa surpreendente. Imagine se você fosse Moisés nesse contexto aí, e Deus estivesse falando todas essas coisas para você. Como que ia estar o seu coração? Acelerado. Estou em contato com o sobrenatural. Deus está revelando para mim as suas intenções. Chega de escravidão.
Está na hora da gente sair. Olha, Moisés, eu vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. É bom demais. A vibração, a adrenalina, a endorfina. Deus, quando se manifesta, ele se manifesta assim. Mas por incrível que pareça, gente, por incrível que pareça, olha só o capítulo 4. Olha só o capítulo 4. Respondeu Moisés, mas eles não vão acreditar. Eles não vão acreditar. Como se ele estivesse dizendo assim, mas não foi, eles não se encontraram com o Senhor, eu vou chegar lá e vou falar. Gente, quando a gente tem um encontro especial, quando a gente come uma coisa gostosa, quando a gente passa um momento feliz na nossa vida e a gente procura uma outra pessoa para contar isso, a experiência que a gente teve, ela é tão significativa que ela se torna contagiante. A experiência que a gente teve é tão vibrante, tão marcante, tão divina, tão sobrenatural, que a gente, quando compartilha isso, duvido que as pessoas não vão acreditar. Uma pessoa que se encontra com o próprio Deus, como que Moisés chegaria lá diante daquele povo? Ele chegaria acanhado? Ele chegaria tímido? Como que ele chegaria? Ele chegaria vibrando. Ei, igreja! Responde aí para mim, vai. Oi, igreja, vocês estão bem? Olha, eu tenho uma excelente notícia para dar para vocês. Conta aí, eu vou contar. Olha, gente, eu estava lá no meio do deserto. Estava lá no meio do deserto, pastoreando as ovelhas. E, de repente, eu olhei para um lado, eu vi uma folhagem. É uma planta, uma árvore. Ela estava pegando fogo. Uau! Estava pegando fogo. Mas olha só que coisa interessante. O fogo não consumia a árvore. Gente, de repente, alguém falou, Reinaldo, eis-me aqui. Eu entendi. Sabe quem falava comigo? Deus falava comigo. E aí Deus veio falar comigo, sabe alguma coisa? Chega de sofrimento. Acabou. A gente vai sair daqui, a gente vai para uma terra que emana leite e mel. Como não acreditar no testemunho de uma pessoa que verdadeiramente teve encontro com Jesus? Que papo é esse de que não vão acreditar em mim? Não vão acreditar porque você não se convenceu disso. Moisés, é o seguinte, o que você tem na mão aí? O que eu tenho na mão? Eu tenho um cajado. Joga esse cajado no chão, filho. Jogou no chão. De repente o cajado vira o quê? Uma serpente. E se você ainda não leu isso, diz que Moisés fugiu, gente. Fugiu. Meteu o pé. Fugiu. Volta aqui, filho. Volta aqui. Vai lá e pega na cauda da serpente. Gente, eu estou fugindo da serpente. Agora Deus pede para eu pegar na cauda da serpente. Pega, filho. Estou com medo. Pega, filho. Eu estou falando com você. Pega. E Moisés vai lá e pega. E aí, gente, virou de novo o meu cajado. Evidência suficiente. A sarça que não se queima. Um cajado que vira em serpente. E agora volta a ser cajado. Aí Deus falou assim, mas espera aí, deixa eu fazer mais uma coisa para você. Olha aí a tua mão. Olha para a tua mão. E ele olha para a mão dele, coloca agora a mão dentro do peito. Tira a mão. Ele olha para a mão está leprosa. Imagine o susto que ele leva. Coloca a mão no peito, filho, de novo. Ele colocou a mão no peito, tirou a mão está o quê? Caramba, mais uma evidência. E Deus está dizendo, se o plano A não funcionar, tem o plano B. E olha, se isso não der certo, filho, e Moisés está só olhando. Se isso não der certo, filho, é o seguinte, você vai lá, enche um balde com as águas do rio, e você leva na frente desse povo, derrama essa água, e quando ela cair no chão, elas se tornarão em sangue. Caramba, Deus é demais. Deus é tremendo.
Esse cara tinha que sair correndo para contar para todo mundo que o libertador havia se manifestado para ele. Que o libertador queria comunicar isso às pessoas. Que era chegada a hora de sair do Egito e desfrutar da terra que emana leite e mel. De poder cantar esse hino que a gente cantou aqui. Verei Jesus, Maranata. Que a gente cante logo com ele lá. E aí esse Moisés chega e diz assim, verso 10 do capítulo 4. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, não dá para mim esse negócio não. Moisés não acreditava nisso, gente. De repente Deus está falando nessa manhã a pessoas que ainda não acreditam nisso. Isso aqui não é natural não, gente. Isso aqui é sobrenatural. Eu sou o Criador, sou eu que estou vindo aqui. A Bíblia diz aí que Deus se aborreceu. Deus está aborrecido com a gente. Moisés, se você não sabia, ele é um tipo de quem? Jesus. Isso aqui é só um ensaio, isso é o preâmbulo de uma história de salvação. O profeta Zacarias, no capítulo 9, verso 9. O profeta Zacarias, capítulo 9, verso 9. Vai aparecer aqui agora, ó. Amém? Alegre-te muito. Como que é mesmo isso aqui? Alegre-te. Alegria. Ó filha de Sião, Jerusalém. Exulta. Alegria. Convicção. Ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumentinho, no jumentinho, cria de jumenta. Está aí a profecia, dizendo que isso ia acontecer. Gente, essa profecia aqui, tão simples, tão significativa, ela aparece nos 4 evangelhos. Quais são os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Corre lá em Mateus. Corre lá em Mateus. Corre lá. É importante isso. Corre lá em Mateus. Mateus no capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Vamos dar uma acelerada aqui, mas eu quero que vocês entendam isso aqui, em nome de Jesus. Capítulo 21, está aí, olha, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, tá? É o paralelo que a gente faz no livro de Mateus. Eu queria que você atentasse para a percepção de Mateus, inspirado por Deus, para registrar esse momento que é um momento profético. Se você não sabia disso, isso nós estamos antecipando. Isso daqui é a contagem regressiva da última semana de Jesus até o Calvário. A gente está hoje no sábado, dia 13. Mas esse episódio aqui acontece como se fosse hoje no dia 14. Então é a contagem do domingo, da segunda, da terça, até chegar à sexta-feira quando ele morreu. Então esse episódio aqui, num paralelo histórico, num acordo histórico, esse fato aqui, ele é o fato que desencadeia aquela semana onde Jesus é oferecido por nós na cruz do Calvário. Nós estamos nessa contagem do nosso tempo, hoje vivendo como se estivéssemos lá naquela semana. E tem um monte de coisa que vai acontecer no relato bíblico nessa última semana. E eu queria que você
projetasse a partir disso daqui, como vai ser essa semana e a outra, a minha vida e a sua vida também, em nome de Jesus. A profecia se cumpre exatamente, e Jesus tem a preocupação de mandar os seus discípulos buscarem essa jumentinha, para que ele entrasse agora em Jerusalém. E você sabe que quando Jesus está entrando em Jerusalém, são os comemorativos da festa da Páscoa, no mesmo contexto que a gente está vivendo essa semana. E aí, então, quando Jesus chega em Jerusalém, montado numa jumentinha, qual é a expressão que a gente já ouviu há muito tempo? Que aquelas pessoas com palmeiras na mão colocam ali no caminho por onde ele vai passando. Hosana, Hosana o quê? Ao filho de Hosana. Sabe o que significa a expressão Hosana? A expressão Hosana significa salva-nos. Salva-nos. Não é apenas uma declaração de adoração, mas é uma declaração de necessidade. O que significa Hosana? Salva-nos. Vocês acham que todas aquelas pessoas que estavam ali por ocasião da festa da Páscoa sabiam que Jesus realmente era o Messias prometido? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Não. Mas por que essas pessoas estavam como que num coral, todas elas fazendo a mesma declaração, Hosanas ao filho de Davi? Sabe por quê? Porque antes de Jesus e depois de Jesus, muitos se levantaram no contexto de Jerusalém, tentando chamar para si o privilégio, a responsabilidade de ser o Messias. E muitos já seguiam determinados Messias, chamados supostamente Messias. E todas as vezes que acontecia a festa da Páscoa, qual era o auge da festa da Páscoa? Quando um cordeiro, vocês se lembram lá de Adão e Eva no Jardim do Éden? Foi oferecido um cordeiro. E aí, quando um cordeiro era oferecido como sacrifício, esse era o momento auge da festa da Páscoa. Porque desde os tempos antigos do Velho Testamento, essa prática vem acontecendo. São João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Então, quando a festa da Páscoa está acontecendo novamente, cria-se então naquelas pessoas novamente a expectativa, será que vai ser nessa festa da Páscoa que nós vamos nos encontrar definitivamente com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Havia essa expectativa. Eles estão ali querendo abandonar o sacrifício para encontrar-se com aquele que vier a sacrificar-se plenamente por eles. E todas as vezes que Deus se apresenta, ele se apresenta para trazer o quê? Libertação. Então a expectativa daquelas pessoas é essa. Será que vai ser hoje que o Messias vai chegar? E pelas profecias que nós lemos de Zacarias 9:9, e eles conheciam muito bem, imagine agora, uma pessoa que eles não sabem bem identificar, mas vem montado num jumentinho, entrando em Jerusalém, o que acontece? O paralelo da expectativa, o desejo, a vontade, com um quadro que agora é real, brota neles agora o desejo de clamarem aquilo que eles estão ansiando há muito tempo, o quê? Salva-nos, Jesus, filho de Davi, salva-nos, Hosanas. Eles estão fazendo essa declaração pública e o reconhecimento da necessidade deles. Tudo bacana nisso aqui. Tudo perfeito. Mas será que isso realmente é uma cena real? É uma coisa que está brotando do coração deles, querida igreja. O cenário aqui é muito comum. Jesus está vindo de Betânia. Ele chega em Jerusalém e volta para Betânia,
que episódio marcante aconteceu em Betânia? Quem se lembra? Dias antes desse fato aqui. Pode falar alto, é isso mesmo. A ressurreição de quem? De Lázaro. A ressurreição de Lázaro. Lázaro estava morto nessa aldeia de Betânia. Jesus sempre ia à casa de Marta, Maria e Lázaro. E depois de 4 dias, Jesus ressuscitou, ok? Ficava a 25 quilômetros de Jerusalém, essa aldeia chamada Betânia. Umas pessoas que foram até o enterro de Lázaro, que era uma multidão expressiva, mas ainda uma multidão de uma aldeia, eles presenciaram a ressurreição de Lázaro. Presenciando a ressurreição de Lázaro, mentaliza agora o Moisés colocando a mão para dentro e tirando a mão sã. Mentalize agora ele pegando na cauda da serpente e ela virando novamente o cajado. Imagine agora as águas do Nilo sendo transformadas em sangue. O que Deus está querendo com esse seu comportamento, estando agora Jesus aqui nessa terra? O que Ele está querendo fazer com aquelas pessoas? Evidenciar para elas que Ele realmente é, não mais o tipo, mas Ele é o próprio Deus que viera, como a Ana cantou aqui na historinha, porque Deus amou o mundo o quê? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, o que aconteça? Não pereça, mas tenha o quê? Então, qual que é o problema que eles tinham? O problema era pecado. E o pecado gera o quê? A morte. Mas agora Jesus está andando entre eles. E o que são os milagres? As evidências que você precisa, que você precisa, que você precisa, que eu preciso, para que eu acredite nele. Moisés prontamente acreditou nisso. Foi isso? Não. Você prontamente acreditou nisso? Não. Mas vem cá, o Deus que se manifestou lá com Moisés, o Jesus que se manifestou lá naquela última semana, e naqueles 3 anos de ministério, ele interrompeu as suas ações e você hoje, em pleno século XX, não tem nenhuma evidência de que ele é o Messias Salvador. Não é isso? É isso ou não é, gente? Claro que não. Nós temos as nossas evidências. Nós temos as nossas experiências pessoais. Não são coincidências, não, Januário, nem Janaína. São providências. Não são simples coincidências de um transitar comum, natural, e aí o sobrenatural se manifesta. O Fábio e a Vanessa me contaram hoje, ela está grávida. Isso não é simplesmente natural, porque um homem e uma mulher se encontrarem, expressão de amor, de desejo, de paixão é natural, mas um único espermatozoide conseguir penetrar um óvulo e fecundá-lo, e agora crescer, e depois colado num cordão umbilical, e esse cordão ser interrompido, e aquela criancinha suspirar pela primeira vez. Esse oxigênio que nós temos é Deus soprando nas suas narinas o fôlego de vida, para que a gente entenda as manifestações dele. Isso não é natural, gente. Isso é sobrenatural. Aí Deus faz questão de andar 3 anos mostrando quem ele é. E nas vésperas, ele está em Betânia, ele ressuscita Lázaro, porque todo aquele que crê, ainda que morra, o quê? Viverá, porque essa é o grande inimigo que a gente precisa vencer, a morte eterna, e ele veio trazer vida eterna. E aí Jesus, é chegada a hora do jumentinho entrar, é chegada a hora de Jesus entrar na nossa vida, é chegada a hora de Jesus adentrar em Jerusalém da nossa vida, é a hora de Jesus entrar na filha de Sião, para que a gente possa desfrutar da terra que mana leite e mel, conforme a sua promessa, gente. Como que Mateus, ele percebe isso?
E ele descreve isso. Verso 9, Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Verso 10, olha o verso 10 aí. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam o que, gente? Quem é ele? Ainda tem gente perguntando quem é ele. Ainda tem gente perguntando quem é ele. Olha a percepção de Marcos. Olha a percepção de Marcos. Marcos capítulo 11. A pergunta de Mateus nessa entrada, quem é ele? Marcos no capítulo 11, verso 11. E quando entrou em Jerusalém, no templo, o que Marcos escreve aqui? Tendo observado o quê? Tudo. Tudo. Observado você. Qual a sua reação a isso? Qual é a minha reação a isso? Percepção de Lucas. Lucas 19. Olha a percepção de Lucas. Todos falando da mesma coisa, percepções diferentes. Lucas 19, verso 41. Quando ia chegando e vendo a cidade, o que aconteceu? Você pensa que só eu que choro? Está escrito aí, quando Jesus chegou em Jerusalém, o que aconteceu? Chorou, começou a chorar. As pessoas estão perguntando, quem eu sou ainda? Estou observando tudo. Estou chorando. Porque as pessoas ainda não entenderam quem eu sou. Lembra da pergunta de Moisés? E as evidências? Não dá para mim, não. Quem sabe é você que está dizendo assim, não dá. Diante de tantas evidências. Ele chora. Chora porque ele ia morrer? Não é porque ele ia morrer. Porque tinha gente que estava ali, alvo desse amor, e não sabia exatamente quem ele era ainda. E Jesus chorou. O verso 44 diz: e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti, e não deixarei em ti pedra sobre pedra, porque não conhecestes a oportunidade dessa visitação. Não abre o seu coração para a oportunidade dessa visitação. Visitação de quem, gente? De Jesus. Não dá oportunidade, ele chora porque as pessoas não dão lugar para ele. Percepção de João. Percepção de João. Capítulo 21. Capítulo 12, perdão. A partir do verso 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Verso 16. Seus discípulos a princípio não o quê? Quem mais não compreendia ainda? É fácil falar das pessoas que estão lá, né, gente? Mas tem gente que anda com Jesus há 3 anos e não consegue compreender o que estava acontecendo.
para os batizados, para os não batizados, ainda não compreendem o que ele fez. Verso 23. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo cai na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus está falando dele. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então, olha aí, gente. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, o que aconteceu? Ouviu essa voz, gente. Não era um ato de loucura. Não era uma coisa simplesmente específica para alguém, mas Deus se manifestando além do que é natural. Uma voz, e as pessoas ouviram e começaram a entender pensar que fosse um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. E aí Jesus, então, explica isso que aconteceu para aquelas pessoas. Não foi por mim que veio esta voz, e sim o quê? Por vossa causa. Deus precisa lá do céu dar um grito. Eu vou te glorificar. Aguenta, filho. Vamos junto. A gente vai chegar, nós não vamos desanimar, nós não vamos desistir do nosso propósito. Deus poderia. Jesus, é o seguinte, volta para casa, chega, eles não te querem, os teus discípulos não sabem quem você é, eles ainda estão perguntando quem é você, eles estão falando um monte de coisas sem sentido, eles perderam o rumo, eles não querem a libertação. E Deus vai e se manifesta além do que havia dito, além do que havia feito. E Jesus precisa dizer, Deus se manifestou mais uma vez por causa de vocês, filhos. Quantas vezes mais Deus vai precisar se manifestar para que a gente entenda que Ele veio para nos salvar? Quantas vezes mais Ele vai ter que gritar para nós, para a gente entender que isso não é natural, isso é sobrenatural, gente. Deus se manifestando por nossa causa. E o verso 31, chegou a hora de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será o quê? Expulso. Está na hora do príncipe desse mundo ser expulso da minha vida, da sua vida. O nosso problema não é com Ramsés II, o nosso problema não é com Faraó, o nosso problema não é com o Egito, o nosso problema é a luta entre o bem e o mal, e Deus grita que quer libertar a gente. No meio daquela multidão toda que ali estava, verso 20 e 21 do capítulo 12, ora, entre os que subiram para adorar, na expectativa de encontrarem o Messias, havia alguns gregos. Verso 21. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram. O que eles rogaram, gente? Nós viemos aqui hoje
Porque nós queremos o quê? Ver Jesus. Você veio aqui essa manhã para quê? Você veio aqui para quê? Será essa mais uma Semana Santa? Deus precisa gritar mais o que para nós? Está na hora da gente vir, ver e buscar e aceitar Jesus como nosso único e exclusivo Salvador. Nessa manhã, Januário e Janaína. Mas precisa você também entregar a sua vida para Ele. Feche os seus olhos, querido Deus. Louvado seja o teu nome, porque é impressionante como a tua palavra registra coisas tão simples, mas com profundo significado. Eu agora entendo, Senhor, porque Zacarias registrou esse momento para que essas impressões de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João me alcançasse também hoje. Grupo de pessoas que ainda não sabem quem Ele é. Grupo de pessoas que, ainda que sabendo quem Ele é, decidem permanecer nos seus caminhos e por isso Jesus tem chorado. Discípulos, uma igreja que conhece tudo, mas ainda não se aperceberam da urgência de uma genuína entrega. Ó Deus, de gregos que foram ali porque realmente sabiam que encontrariam Jesus e não podiam mais viver sem Ele. Ó Deus, em que grupo desse eu me encaixo? Será que o Senhor, quantas vezes mais vai precisar gritar para que a gente entenda que o sobrenatural veio trazer salvação, libertação? Está na hora da gente desfrutar definitivamente do novo céu e da nova terra, a terra que emana leite e mel. Então, se através do teu Espírito o Senhor grita aos nossos ouvidos, que o Senhor mexe com o nosso coração, então que todos nós saiamos daqui realmente respondendo: viemos aqui porque queremos encontrar Jesus. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, nesses momentos que seguirão agora, em nome de Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me
conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me.
Leonídio, por favor. Irmão Leonídio é um grande missionário e ele tem nos ajudado bastante apressando a volta de Jesus. E ele que várias vezes foi estudar a Bíblia com eles lá, com toda a família. Quero convidar também aqui a Maíra. Cadê a Maíra? Vem cá, Maíra. A Maíra também está estudando a Bíblia. Ela e o esposo. Ele não pôde vir porque está se recuperando de uma cirurgia, mas eles também estão se preparando. Jesus está gritando também para vocês. Amém? É mais alguém aqui na igreja presente que ainda não foi batizado? Você e o Fábio, vem cá, Fábio. Eu falei com ele que eu iria orar também por ele aqui nessa manhã. O Fábio também está se preparando. Aí, ó, quanta gente. Tem mais alguém? Alguma criança também? Pode vir, ela está querendo vir. Vem cá, filha. Ganhei um beijo gostoso dela hoje. Que bom. Mais alguém aqui na igreja que ainda não foi batizado? Queria depois fazer uma oração com você. Se você sente esse grito de Jesus, então gostaria que você viesse aqui. Tá? Querido Januário, querida Janaína, eu estou muito feliz de poder viver com vocês nesse momento. Tá? Esse lugar aqui é como um palco. E o grande show aqui é de Jesus. Porque Ele não poupou a sua própria vida para morrer por nós na cruz do Calvário. E nessa semana tão especial, que é a semana da Páscoa, nós estamos dizendo, Jesus, obrigado, porque você não veio só trazer um chocolate para nós, o Senhor veio trazer vida eterna. E por isso, eu como ministro do Evangelho, eu vou batizar vocês para o perdão dos pecados e para o recomeço de uma nova vida ao lado de Cristo Jesus. Amém. E como ministro do Evangelho, com muita alegria no meu coração, eu então os batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e a igreja diz: Amém. Deixa eu apertar a mão de vocês aqui. Tá? Vem cá. Agora vai chegar também. Fica aqui. Já abençoe, tá? Vem cá, tá? Deus abençoe. Deus abençoe. Vem cá. Vem. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Olha, vai chegar também. Quero fazer mais uma oração com vocês aqui, para a gente terminar esse momento especial. E a vontade de Deus é que todos nós estejamos firmes ao seu lado.
para trazer para nós a nossa libertação. Vamos orar. Deus amado, querido, estamos, Senhor, tão felizes porque estamos ouvindo os teus gritos de amor. Pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque o Senhor desesperadamente insiste em nos amar. Quem sabe nós já provocamos o teu choro, mas queremos provocar a tua alegria. Alegria, Senhor, das decisões que tomamos ao teu lado. Senhor, continua abençoando a família do Januário, da Janaína, sua esposa, filho. Abençoa, Senhor, o seu genro aqui. Que o Senhor possa abençoá-los ricamente, o Getúlio, que todos os passos dessa família estejam antecipados do Senhor. Senhor, eu também te peço por esses que estão se preparando para num futuro próximo também nascerem de novo. Que o Senhor continue gritando aos ouvidos e ao coração deles, e que as evidências do teu amor, da tua graça, sejam tão suficientes para que eles possam se render completamente a Cristo Jesus e muito breve começarem uma nova vida ao teu lado. São bênçãos que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos na renovação de nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Eu queria que a igreja viesse aqui dar um abraço nessa família, aqui nesses queridos que estão aqui conosco. Por favor, vem aqui dar um abraço gostoso neles, tá bom? Não, dessa para melhor, né? Não, vai continuar pior aqui, mas...